Gente, nós hoje estamos recebendo para uma conversa o Henrique Pisolato. Vocês que são jovens, que são pessoas que frequentam o YouTube, não devem saber de quem se trata, né? É uma coisa muito antiga, o mensalão, né? Mensalão do PT, vocês já ouviram falar? Bom, quem tem mais idade já ouviu falar, tem quem é jovem e não tem ideia do que aconteceu. O Henrique Pisolato, que vocês estão vendo na imagem, ele foi condenado a 12 anos e 7 meses por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelo famoso juiz, ministro, aliás, do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O mensalão aconteceu ao longo do primeiro mandato do presidente Lula. E o Henrique Pisolato, que está aqui com a gente, ele era diretor de marketing, né, Henrique, do Banco do Brasil. E é uma farsa que, com o passar do tempo, vai se revelando, como aconteceu com a Lava Jato. É uma reprise do que aconteceu com a Lava Jato, né? No caso do mensalão, não tem as conversas todas, né? Troca de mensagens de Telegram. Talvez porque naquele tempo as mensagens não existiam ainda, né? Esses aplicativos. Mas então eu vou começar a tentar ser bem didático com vocês para que o Henrique explique o que aconteceu e explique a condenação dele. Então, em primeiro lugar, Henrique, o que é VisaNet? O que é essa empresa VisaNet? Boa tarde, Azenha, os que nos assistem, boa noite, bom dia para os que nos assistirão em outros momentos. A VisaNet é uma empresa criada pela Visa Internacional com 26 bancos aqui no Brasil, uma associação para operar os cartões de bandeira Visa. Antigamente, cada banco tinha o seu cartão e um sistema de controle, que era um processo muito artesanal, muito difícil para os lojistas, porque cada banco tinha que ter uma maquininha e assim por diante, e muito frágil para fraudes e assim por diante. A VisaNet veio, então, com uma tecnologia inovadora e convidou esses bancos para se associarem a ela, criaram, então, a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, chamada de VisaNet, que hoje se chama Cielo, que revolucionou esse processo, porque daí bastava um terminal, qualquer cartão de qualquer banco era operado e o número de fraudes caiu muito, os processos passaram a ser online. Esse processo foi feito de uma forma muito inteligente, porque a Visa queria entrar no Brasil e queria entrar grande, então ela acertou com os bancos que cada banco que se associasse dela, ela daria ações. Os bancos não pagaram nada para entrar, eles não compraram ações. Ela daria ações proporcional à fatia de mercado que cada banco tinha, segundo os dados da Febraban. E os bancos, a partir daquele momento, colocariam no cartão deles a bandeira Visa. Então, o Bradesco, que tinha 41%, passou a ter 41%, o Banco do Brasil, que tinha 38%, 38%, e assim por diante, e a Visa ficou com uma reserva de ações com poderes de veto e de mando para poder controlar. Bom, gente, o Pisolato ele foi condenado porque, segundo a acusação, no esquema do mensalão, o PT desviou o dinheiro da VisaNet para comprar votos no Congresso Nacional e a sustentação política do primeiro mandato do presidente Lula. Agora, o Henrique, como é que, se você não podia, você mandava na VisaNet? Isso é a primeira coisa a esclarecer. Você não mandava na VisaNet, mandava? Azenha, eu nem sabia onde era a VisaNet. Eu não conhecia o pessoal da VisaNet, porque eu era diretor de marketing do Banco do Brasil. Quem era sócio da VisaNet era o BBBI, Banco do Brasil Investimento,
um banco do Banco do Brasil que opera só com recursos privados. E quem se relacionava e tinha contato com a Visanet era o pessoal da diretoria de varejo que tinha o cartão, que operava, que eram os responsáveis pelo cartão do Banco do Brasil. Quer dizer, eu nunca soube onde era a Visanet, não tem nenhum documento meu assinado na Visanet, nem da Visanet para mim no Banco do Brasil. Aliás, eu desafio ao Joaquim Barbosa, aos promotores, que encontrem uma correspondência, um memorando, qualquer coisa na Visanet que tenha a minha rubrica, ou da Visanet mandado para mim. Ô, Henrique, mas você não pegava o telefone e falava, Visanet, desvia um dinheiro aí para comprar um parlamentar? Primeiro, para fazer isso, você imagina, a Visanet tinha uma estrutura com diretor de marketing, uma grande empresa, né? Muito bem estruturada, tinha seus compliance, né? Tinha seus controles. Aliás, a Visanet, em 2006, começou uma auditoria, né? Nos recursos esses que o Joaquim Barbosa diz que foram desviados, contratou o Pinheiro Neto, que é um grande escritório de São Paulo. O Pinheiro Neto concluiu a auditoria, depois de um tempo trabalhando e reunindo documentos. Eu tenho cópia dessa auditoria, se alguém quiser, e ele constatou que daqueles recursos que ele passou para a área de cartões de crédito do banco utilizar como para fazer publicidade, ele passava para a agência DNA. O dinheiro não transitava pelo banco. E a área de cartão de crédito demandava uma campanha para o Dia dos Pais, uma campanha para o Dia das Mães, um patrocínio de vôlei de praia, um patrocínio de tênis, que todo mundo viu. Viu o Guga. Só um segundo, Henrique. Gente, qual era a lógica do Joaquim Barbosa e da acusação, né? O Joaquim Barbosa, gente, só para lembrar vocês, antes de ser ministro do Supremo, ele foi promotor, então ele tinha essa visão meio inquisitorial, que um promotor normalmente tem. Ele levou isso para né, essa coisa para o cargo dele quando ele assumiu o STF. Qual era a tese dele? Bom, a Visanet, sob ordens do Henrique, que ele já disse que não tinha controle sobre, patrocinava eventos que não existiam. E aí pegava o dinheiro e desviava para o PT. Agora, o Henrique, os eventos existiram, não foi provado que os eventos existiram? Sem dúvida, Zeia. O Brasil viu isso. O Brasil viu o vôlei de praia, viu a Sheldon e a Adriana, viu os atletas olímpicos de vôlei, o Carlão, o Pampa, o Tandy, e mais dezenas de atletas, viu as exposições nos Centros Culturais Banco do Brasil, viu os comerciais na TV. Nós temos toda essa documentação. Nós temos as notas fiscais, a data das notas fiscais, as faturas, o comprovante de que o evento foi realizado, que o produto foi entregue, alguns com auditoria de mídia e assim por diante. E temos a cópia do cheque ou do TED com a transferência bancária do pagamento daquela nota fiscal. São mais de 10 mil documentos, com sua data, tudo organizadinho, tudo isso eles tiveram acesso. Na realidade, eles criaram uma grande mentira, né? Por quê? Porque para poder condenar, eles tinham que fazer criar essa lógica, espetáculo e mentira, essa coisa feudal. Então, a primeira mentira, eles disseram que o dinheiro era do Banco do Brasil. A Visanet diz a todo momento, estão todos os documentos lá dizendo que ela é a legítima proprietária dos recursos. O Banco do Brasil diz no processo, eu posso passar depois de uma dezena de documentos, dizendo, eu não sou parte legítima. Os recursos não são meus, são da Visanet. Sim, eu era acionista da Visanet, porém eu não manejava o recurso privado da Visanet. Não, o recurso ia da Visanet para a agência DNA. É mais ou menos, usando um exemplo, é mais ou menos como se a Ford
desculpa, que está fechando aí, ela dissesse para as agências que revendem veículo Ford, dissesse, olha, eu tenho um dinheiro aqui para aumentar a divulgação dos carros da Ford. Vocês podem fazer propaganda, podem fazer promoção, podem fazer evento, rally, assim por diante, e eu tenho um dinheiro aqui para pagar. Só que tinha uma cláusula. Antes de vocês fazerem, vocês têm que vir aqui conversar comigo para eu aprovar isso. E quem fazia isso no banco, o banco nomeou, tem lá a correspondência, era o funcionário da área de cartão de crédito, que ia lá e apresentava. Não o diretor de marketing. O diretor de marketing não tinha nada que ver, nem passava perto. Muitas vezes não ficava nem sabendo. Agora, Henrique, tem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção na época, e o povo vai cair de costas, os jovens que estão nos vendo. Porque o Joaquim Barbosa usou aquela teoria do domínio do fato, ou seja, mesmo que você não saiba o que está acontecendo aqui embaixo, se você é chefe, você é o responsável. Usando a teoria do domínio do fato, esse dinheiro da VisaNet foi gastado na mídia, né? Foi gastado na Globo. Ou seja, se houve fraude, a Globo, mesmo sem saber que o dinheiro era fraudado, a Globo deveria ter respondido. Quanto que a Globo recebeu dessa grana aí? São aproximadamente 10 milhões, Azenha. 10 milhões com nota fiscal, com fatura, com auditoria de mídia, do dia, o horário onde passou o comercial, né? Ou do jornal, quando foi para o jornal, a cópia da matéria do jornal, o comprovante de pagamento, o TED bancário e a quitação. Henrique, a maior recebedora... Mas como que a Globo fazia a campanha do mensalão aqui com o Joaquim Barbosa e recebia dinheiro fruto de uma fraude, suposta fraude? Como é que isso combina? Porque a Globo é a Globo, né? A Globo era um megafone da Inquisição. Entendi. O que a Globo queria, né, era referendar essa grande mentira que eles já tinham articulado antes nos bastidores, porque a questão toda não era pegar o pisolato, a questão toda era destruir um governo com uma visão mais popular, mais social, que começava a se construir no Brasil e que pisava na mangueira de oxigênio deles, das grandes torneiras que eles sempre se completaram. Então, eles inventaram as 3 mentiras, para ficar bem didático para os que estão nos assistindo. Eles disseram que o dinheiro era do Banco do Brasil, que é uma mentira, não existe um documento, todos os documentos são contrários. Eles disseram que o dinheiro foi totalmente desviado, o que é um negacionismo maior do que a Terra é plana, né? Ou do que o vídeo não existe. E o terceiro é de que eu era o responsável. Quando o documento, o banco mandou para ele dizendo, olha, o responsável junto à VisaNet é fulano, eu nomeei fulano. E aí, mais surpreendente ainda, Zenha, o Joaquim Barbosa mandou fazer uma perícia nisso. Em 2006, início de 2006, o Nelson Jubim autorizou uma busca e apreensão na VisaNet. Né? O Nelson Jubim era presidente do Supremo na época. Sim. Esse material que foi recebido, o Joaquim Barbosa, então, pediu ao Instituto Nacional de Criminalística que fizesse uma perícia no material. E nomearam 3 peritos. E o Joaquim Barbosa, então, fez um pedido para os peritos, eu quero que vocês analisem isso, e me digam quem era o responsável do Banco do Brasil no relacionamento e com os recursos da VisaNet. Os peritos responderam, é o laudo 28. 28, que eu tenho cópia, é público, está à disposição de quem quiser, é um laudo de 40 e poucas páginas, 48 páginas, e os peritos respondem. E respondem lá, os responsáveis do Banco do Brasil junto à VisaNet eram
Até dezembro de 2002, Hipólito, ornamental. De 2002 até meados de 2004, Léo Batista dos Santos, depois Douglas Macedo, 2005, Rogério Souza. Meu nome não aparece nesse. O que é que o Antônio Fernando, procurador, fez, né? Dentro dessa coisa que, na época, como não tinha Telegram, hoje a gente não tem as conversas. Pois é. Ele fez um ofício, Azenha, mandando para o Joaquim Barbosa, um ofício bem curtinho, né? De uma página com um parágrafo. E escreveu assim: senhor ministro, encaminho o laudo 28 de 2006 do Instituto Nacional de Criminalística, realizado sobre os documentos da Avisanet, apreendidos na Avisanet, em que pese a recomendação da leitura na íntegra, resta comprovado que o ministro Luiz Guxiquem e Henrique Pisolato, diretor de marketing do Banco do Brasil, desviaram recursos da Avisanet do Banco do Brasil. Aí você entra e abre o laudo e vai folhando, folha por folha, não aparece o nome do Guxiquem, não aparece meu nome. O que é que o Joaquim Barbosa fez? Ele percebeu que com esse laudo caía a denúncia que o Antônio Fernando tinha feito, já tinha feito, né, se não me falha a memória, em abril de 2006. E esse laudo chega depois. Então, o que ele faz? Ele põe esse laudo num outro inquérito, 2446, se eu não erro o número. Para um pouquinho. Existe esse famoso inquérito 2446. Vocês nem vão acreditar nisso. 2446. É o inquérito, Henrique, você me corrija se eu estiver errado, sim, onde eles escondiam as provas que não interessavam, não foi isso? Sim, sim. É o que a Lava Jato fez. Você percebe que a escola vem de lá? Aí eles esconderam e decretaram segredo de justiça. Aí, Azenha, em 2007, é feita a sessão no Supremo para decidir se aceitavam ou não a denúncia. Os advogados de todos os acusados, os réus, e os outros ministros do STF não tiveram acesso a esses documentos, estavam escondidos. Uhum. Esse documento veio a público porque o ministro Lewandowski, quando assumiu, tirou o segredo de justiça. E aí o pessoal olhou aquilo e disse, meu Deus do céu! E dessa forma, são uma infinidade de documentos. Essa carta do banco, que diz, o banco diz, eu nomeei fulano e fulano, tem lá uma cópia. O Joaquim Barbosa não relatou. Ele pediu depois para o banco, em 2009, ele fez mais os quesitos, o banco responde mais uma vez. Eu posso te passar, inclusive, esses ofícios, porque tem o carimbo dele em cima e a data e uma assinatura, quando o banco responde. O banco diz, eu não sou parte legítima nos recursos da Avisanet. Tudo isso ele foi escondendo. Ele foi escondendo por quê? Porque eles já tinham montado a trama e eles queriam apenas enganar o povo, enganar os demais ministros, enganar a sociedade. A Globo fazia propaganda e eles tocavam, viraram herói. Gente, só para lembrar uma coisa para vocês. Omitir provas que favoreçam o réu não existe. Entende? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Um promotor, se ele obtiver... Eu vivi 20 anos quase nos Estados Unidos. Se o promotor obtiver uma prova que é favorável ao réu, ele não pode omitir isso da defesa. Não é verdade, Henrique? É verdade. Mas o que você pode fazer no caso? Eu, na verdade, na Itália, o pessoal dizia que eu não fui julgado. Eu passei por um pelotão de fuzilamento. Bom, porque nós vamos chegar na Itália já, mas agora eu gostaria de quebrar um pouquinho a entrevista para te contar uma história minha. Porque você falou da Globo, você falou que a Globo se beneficiou desse dinheiro da Avisanet, ao mesmo tempo em que dizia, propagandeava o Mensalão. Eu era repórter da Globo na época do Mensalão.
Eu vou te contar essa história muito rápido. Eu era repórter em São Paulo, e aí o Luiz Malavolta, que hoje trabalha na TVE de São Paulo, não é TVE, é a rede A TV Rede Brasil em TV, São Paulo, a Rede me chamou e Brasil. falou: Azenha, nós temos uma denúncia a fazer aqui contra um empresário de Goiás que está fazendo caixa 2 através do irmão do ministro Antônio Palocci. Eu me esqueci o nome, depois ele foi diretor da Eletronorte, inclusive. Falei, tá, vamos fazer e tal. Viajamos para Goiás, fizemos câmera escondida, denunciamos, entrou no ar esse empresário que, de fato, Fazia mal feito? ele era um empresário que financiava campanhas por fora, material, entregou material para o PT, de fato, para um candidato a prefeito do PT. E esse caso avançou, né? Tinha as CPIs, você se lembra, eram 3 CPIs ao mesmo tempo no Congresso. Esse caso acabou numa das CPIs, porque o Jornal Nacional deu muito destaque. Quando chegou na CPI, Henrique, ficou demonstrado por outros partidos, os outros partidos chegaram, não, esse cara também colaborou com a gente. Foi descoberto isso. Ele colaborou com o MDB, com o PSDB e assim, na época, PMDB e assim por diante. PP. Acendia a vela para todos os santos. Quando se descobriu isso, sabe o que aconteceu, Henrique? A Globo me telefonou e falou: Azenha, pode voltar, não interessa mais a cobertura. E eu voltei para São Paulo. Ou seja, eu só fiquei em Brasília enquanto a denúncia era voltada contra o PT. Sim. E eu fui tirar. Foi aí, Henrique, que caiu minha ficha como jornalista. Eu falei, que é isso? Enquanto era contra o PT, reportagem no Jornal Nacional. De repente, eu já aquele susto. Não, esse cara fazia para todo mundo. Era a mesma coisa. Ele fazia as médias dele, porque era um vendedor de seguros, queria vender seguro para todas as prefeituras, enfim, para todos. E aí caiu a ficha. Então, só para te contar essa história, antes de contar por que você fugiu para a Itália. Sim. Só o que você falou é um macartismo, né? Uhum. Sim, um macartismo. Eu não fugi para a Itália. Eu fui para a Itália em busca de justiça. Desculpe, o Henrique, gente, desculpe, eu me expressei mal. Ele é italiano, como eu sou português. Então, ele viajou, ele tem dupla cidadania. Vai em frente. Aí, o que aconteceu? Vou ser um pouco breve. Eu conversei com alguns companheiros durante o julgamento do processo e argumentava para eles o que está se fazendo no Brasil é uma violência que vai prejudicar a nós, é claro, mas vai prejudicar o país. E isso vai macular a credibilidade do judiciário, por mais que se tente enfiar isso goela abaixo. Um dia a verdade vem à tona. E motivei ou externei para esses companheiros a possibilidade da gente resistir, de não aceitar aquilo. Eu achei que eu ia ter uma receptividade, e no início até houve alguma receptividade. Mas o Lula foi reeleito, né? Porém, mas isso eu estou dizendo na fase já de 2012, durante o julgamento. Agora para frente, já. Durante o julgamento. A gente chegou a fazer uns eventos, fizemos em São Paulo, fizemos na ABI no Rio, dizendo, olha, essa mentira não pode prosperar, é uma violência o que estão fazendo, é um julgamento de exceção. Você imagina que eu fui julgado, eu sou o único brasileiro julgado no Supremo Nacional, como cidadão comum, sem foro privilegiado, sem direito a nenhum recurso, você não nem teve embargos infringentes. É bom lembrar, você não teve primeira instância, você não teve segunda instância, você foi direto. Não tive segunda instância, não tive embargos infringentes, não tive nada. Eu não tive nada, foi fuzilamento mesmo, o que fere todos os códigos processuais e acordos internacionais e das cortes de direitos humanos. Mais do que tudo, Azenha,
o juiz que fez a instrução do meu processo foi Joaquim Barbosa. Ele foi juiz de investigação, ele foi juiz de instrução, ele foi juiz de acusação, e depois ele foi juiz de execução penal. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Então, quando eu percebi que não tinha mais, eu não tinha nenhuma perspectiva aqui, eu tinha duas opções. Ou eu engolia isso, me domesticava, aceitava, violentava todos os meus princípios e não dormiria mais de remorso, né? Ou eu tentava, fazia uma resistência e tentava mais alguma coisa. E aí sofreria tudo o que seria possível, né? Me joguei no precipício, arriscando a vida, tudo, mas vou dormir tranquilo. Não me rendo, não me entrego, não sou cúmplice dessa injustiça, desse desmando, dessa truculência, dessa violência, porque isso não é só para mim. Se for comigo, isso vai virar hábito, como virou, e vai se estender para todo o Brasil. E o preço que eu vou pagar e que depois os outros vão pagar será muito mais caro do que você pode imaginar. E aí, eu não tenho vocação para herói, mas também não tenho para covarde. Ô, Henrique, como que você saiu do Brasil? Aí eu fui para a Itália. Só para lembrar a gente, você foi para o Paraguai? Foi? Eu não estou lembrado do episódio. Não. Uma hora eu te conto todo, porque a imprensa fantasiou, mas na verdade não foi nada tão... Eu fiz, né? Eu fiz uma operação de saída, né? E como eu tinha cidadania, ficou bem mais fácil. Fui para a Itália, procurei lá as autoridades, iniciei um processo lá. Primeiro, eles não podiam me dar como eu era cidadão italiano, né? Eu não podia requerer a condição de refugiado. Foi a primeira porta que eu encontrei. E o tempo corria contra mim. Uhum. Ainda nesse meio tempo, eu tive um infortúnio que, quando eu estava em trânsito, eu fui assaltado e me roubaram todos os documentos. Eu fui assaltado por 3 romenos em Barcelona. Tenho até o boletim de ocorrência, me machucaram, isso, aquilo. Aí eu tive dificuldade no início de me movimentar e a primeira coisa que me disseram, olha, você não pode ser refugiado porque você é cidadão, né? Então, eu iniciei um processo de asilo político por perseguição e pedido de análise do processo que não tinha respeitado os trâmites dos acordos internacionais. O Brasil entrou em pane. E aí começou, né? É uma história longa, mas só para você ter uma ideia, pela primeira vez na história do Brasil, nem no caso Cacciola, o Brasil contrata escritórios de advocacia, pagando fortunas para lutar pela minha extradição. O acordo de extradição diz que o Ministério Público do país requerido é que vai fazer esse trabalho, e que sempre fez e faz com muita competência. Eu testemunhei isso. Mas o Brasil se dignou a gastar, na época, em torno de R$700 mil, isso está no processo, tem uma decisão lá do Janot com o, se não me falha a memória, Zé Eduardo Cardoso, para contratar... Janot, que é o ex-PGR, procurador-geral, Cardoso, o ex-ministro da Justiça. Eles estavam apavorados, Azenha, que a Itália remexesse lá, porque o senador Luigi Manconi, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que ele é deficiente visual, ele é um ícone nessa área, né? Mas 21 senadores, quando viram, começaram a se motivar pela minha causa. E aí eles tinham um medo enorme que fosse levantado o tapete e viesse à tona toda a sujeira. E eu fui resistindo.
perdi meu pai nisso, que não suportou a pressão, o massacre por cima. Que idade tinha seu pai quando ele morreu, Henrique? Meu pai tinha 86 anos. Era uma pessoa extremamente saudável. Ele não tinha problema nenhum, nunca ia para o hospital, isso Como que é o aqui. nome dele? Pedro. Seu Pedro Ele... morreu no Rio enquanto você estava em Roma, é isso? Não, ele morreu lá em Santa Catarina. Ele desistiu de viver. A família de Santa Catarina. Ele desistiu, ele morava lá, era aposentado, né? Tinha um sítiozinho, ficava por lá. E ele se sentiu tão asfixiado, tão oprimido na época, e ele não tinha como gritar pelas injustiças. E num determinado dia ele disse: olha, eu não quero mais viver, chega. Prefiro morrer. E aí, em poucos dias, né, eu fiquei sabendo quando eu estava preso lá. Quer dizer, esse processo... Sua companheira da época, eu não sei se é a sua esposa de hoje, foi essencial, né, Henrique? Eu costumo dizer o seguinte, Azenha, que milagres existem, e eu sou a prova disso, e anjos também existem. Uhum. Eu tenho uma série de testemunhos disso. Andréia, minha esposa, minha eterna companheira, desde as épocas de militância estudantil, da ditadura, correndo da polícia, foi meu anjo da guarda nesse período todo. Foi se superando cada dia. Me lembro de fotos dela contigo lá, na época. Foi motivo, quando eu queria jogar a toalha, o pessoal na Itália dizia: non molare mai, quer dizer, não te entregue nunca, guarda a tua moglie, olha a tua mulher, olha a resistência da tua mulher. Aquilo me dava uma vitamina, um reforço, e eu dizia: vamos à frente, vamos resistir. E Deus tem nos ajudado, o Criador tem nos ajudado, que a gente debilitado, o resto de guerra, né, caindo aos pedaços, mas nós estamos até hoje. Ô Henrique, você falou em Deus, você é uma pessoa religiosa? Eu sou muito espiritual, assim, né? Eu acredito muito nisso. Sim, eu preciso, né? Isso é uma curiosidade que eu tive desde garoto, de entender o que nós somos, para que viemos, para onde vamos. Isso me motivou assim a procurar, garimpar, fazer contato, estudar, conhecer. Eu me formei em colégios franciscanos, né, católicos. Sim. Depois estudei numa universidade jesuíta, a Unicinos. Mas já na Unicinos eu comecei a fazer contatos com luteranos, depois com outras religiões, depois estudei um pouco do budismo, depois estudei um pouco do islamismo, aí conheci também indianos, sikhs, depois estudei o kardecismo. E quanto você acha que você, sei que foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, quanto você acha que nesse processo houve de preconceito contra o sindicalista, o lutador Henrique Pisolato? Eu diria que no mínimo 90%. Porque, é claro... Era uma forma de ligar você ao Lula. Era uma forma de ligar ao Lula, era uma forma de me ligar ao movimento sindical, porque o sindicato... Veja bem, antes de ser diretor de marketing do Banco do Brasil, eu fui o primeiro funcionário eleito como conselheiro de administração do banco com gabinete, que o pessoal chamava diretor eleito. Eu fui eleito pelos funcionários com voto direto, era um voto direto. Na época, o banco tinha mais de 120 mil funcionários. Eu tive 72 mil votos entre os funcionários do banco. Dá para eleger 2 deputados federais. Eu fui o primeiro diretor eleito, na época, indicado pelo movimento sindical. Eleito por voto direto. Tinha outros que eram anteriores que eram eleitos por colégio. Nessa época era o governo Itamar. E aí a gente conseguiu lá
convencer a diretoria do banco que nós tínhamos que nos engajar como banco na campanha do Betinho contra a fome e a miséria. Uhum. E aí o banco me indicou e o governo Itamar aceitou que eu representasse o governo junto com o Dom Mauro Morelli e o Betinho. Uhum. E nós rodamos o Brasil. Dom Mauro Morelli, para vocês que não conhecem, foi bispo no ABC, né? Aqui no Rio, em Nova Iguaçu. Ah, não. O bispo... Nova Iguaçu, desculpe, me confundi. Bispo de Nova Iguaçu, Dom Mauro. É uma santa, Sim. Uma pessoa já, eu digo, santo que continua na Terra ainda, né? Que ele está bem velhinho, resistindo com os ideais dele lá na Serra da Canastra, naquela região lá. Então, naquela época, Zenha, foi uma coisa surpreendente, uma coisa apaixonante, porque foram milhares de comitês que se organizavam, e eu participei, porque o Betinho já estava debilitado pela doença dele, o Dom Mauro também tinha... Então, eu que rodava o Brasil nos finais de semana, participando de inauguração de padarias, roças comunitárias, escolas associativas, cooperativas, comitês de arrecadação, creches. O que foi feito? Eu fui em mais de 2.000 municípios do Brasil. Gente, aí, Oi, sim, conclua. Na sequência, depois, quer dizer, a minha veia, eu fui eleito para a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, né? Fui o mais votado do grupo na época também. E logo em seguida, a Previ, a gente tinha conseguido uma mudança estatutária onde os participantes elegiam diretores. E eu, novamente, tive a honra de ser o primeiro diretor eleito por voto direto na Previ. E fiquei como diretor eleito na Previ até meados de 2002, quando teve, então, uma intervenção na Previ, porque a gente resistiu a que a Previ fosse assaltada pelo governo na época e retirassem quase 4 bilhões de reais da Previ, o que iria gerar perdas para todos os aposentados e riscos, né, da incapacidade de pagar a aposentadoria. Então, a gente resistiu lá, conseguimos, e resistindo, quando eles não conseguiram mais ir pelas vias legais, eles baixaram o interventor, né? Exatamente no dia que terminou o meu mandato, porque eu tinha 4 anos de mandato, que terminava em final de maio. No dia seguinte veio o interventor federal e tentou, de toda forma, né, arrumar, mudou o estatuto para se apropriarem das reservas que garantiam as aposentadorias de mais de 500 mil pessoas no Brasil, aposentadorias e pensão. Nessa ocasião é que eu conversei com meus colegas da Previ e disse, olha, gente, nós não temos mais como segurar os Panzer. Usei até essa expressão agora, né, nós vamos ter que esperar criar o inverno para que Napoleão não invada Moscou. E eu vou trabalhar em São Paulo na campanha do Lula. Uhum. E aí veio aquele inverno. Pedi licença-prêmio, fui para São Paulo, me apresentei no comitê e disse, olha, eu estou aqui à disposição de vocês. Trabalhei lá e a gente conseguiu. E o José Ao Serra, eleger o Lula, a gente Serra morreu a 200 quilômetros de Moscou, no frio, congelado. Foi o Napoleão lá, foi o Napoleão. E a gente segurou o dinheiro na Previ, que vem honrando até hoje as aposentadorias e as pensões dos quase mais de 500 mil funcionários e dependentes do banco. Bom, gente, olha, então o Henrique contou essa história. O Henrique ficou na Itália, o Henrique foi eventualmente extraditado para o Brasil, porque ele, naquele período, gente, ele era uma espécie de um troféu. Então, o Rodrigo Janot, que era o PGR, óbvio, queria aquele troféu, porque é assim, é da natureza humana, o cara queria se promover em cima.
daquela situação, né? O Janot é o predecessor também pode ser colocado como um predecessor dessa linha dura que atropela a lei para colocar as pessoas na cadeia, né? O Janot Do Vale Tudo. turma, né? É da turma da Lava Jato, o Janot. É do Aí Vale você Tudo. veio para o Brasil. E eu queria terminar essa entrevista com duas questões. Primeiro, como é que foi ficar preso na Papuda? E segundo, para encerrar, o laudo que foi apresentado em dezembro, né? Que você falasse um pouco do indulto e do laudo que foi apresentado em dezembro, que é essencial para o futuro dessa história. Pode juntar essas três coisas na sua resposta, Henrique, por favor. Pois bem, vamos lá, vamos pela ordem, então, Azinha. Ficar preso na Papuda, ficar preso né, é terrível, é uma violência. Até porque ali não se recupera ninguém, não tem nada dessa questão de reeducando, nada. Você passa por todas as humilhações, sofrimentos. E o pior de tudo é você constatar que essas pessoas fazem parte de um lixão humano, eram 17 mil na Papuda, que ninguém quer saber e que se cobre tudo isso com um slogan fascista, primitivo, dizendo bandido bom é bandido morto. Ali não tem direitos humanos, não tem nada, não tem idade, não tem respeito nenhum. Tem muitas pessoas doentes que operam os cárceres, pessoas frustradas, pessoas sádicas, pessoas com distúrbios mentais, que aproveitam que acabam caindo nessa profissão por, né, ali poder desafogar um pouco o que a vida não deu certo. De juízes até o operador lá embaixo. Vi de tudo, assim, que a gente tentava amenizar, a gente tentou organizar até o pessoal lá analfabeto para alfabetizar, conseguimos e tal, quem podia, mas terrível, terrível, terrível. Né? A outra questão que você me pediu é sobre o laudo. Né? Não, o indulto primeiro. O indulto, meu Deus do céu, para você ver que Brasília é esse. Olha, aqui está o decreto do indulto, né? De 21 de dezembro de 2017. Assinado pelo Michel Temer. Assinado pelo Michel Temer, que foi referendado pelo Pleno do Supremo. É a primeira vez que levam para o Supremo um ato presidencial. Foi referendado na íntegra pelo Pleno do Supremo. Uhum. E eu fiquei de 25 de dezembro de 2017 até o dia 9 de dezembro desse ano, do ano que passou, portanto, quase 3 anos, esperando que o ministro assinasse o meu indulto. Mesmo que o penúltimo artigo diga que o indulto é ato prioritário para os juízes e que, se necessário for, devam compor forças, tarefas e mutirões, né, para efetivar o indulto. Não por acaso o ministro Barroso? Barroso. O ministro que eu pedi há 1 ano atrás, em fevereiro do ano passado, eu pedi a ele por 3 vezes, fevereiro, março e abril, dizendo: a minha sogra, que é o que me restava da família, era meu sogro e minha sogra, a minha sogra está doente de Alzheimer, está aqui os documentos, ela teve uma queda, se machucou bastante, não está podendo andar, machucou clavícula, e eu preciso ir a Porto Alegre para ajudar meu sogro, ajudar minha sogra. Ela teve uma segunda queda depois à noite, a condição dela se agravou mais. Eu pedi de novo em março. Olha, a situação da minha sogra está muito complicada, está aqui todos os documentos. Depois eu pedi em abril, novamente, porque meu sogro também começou a entrar com problemas e precisava até fazer uma cirurgia. Nada. Ela faleceu, eu mandei para lá o atestado de óbito, dizendo: olha,
tenho necessidade, por favor, meu indulto, que está esperando há 2 anos. Nada. Só me indultaram a metade, quer dizer, eles não leem o decreto, me indultou só a pena no dia 9 de dezembro. Mas, pasmem. Só a pena e não a multa, é isso? Não a multa. Quanto é a multa? A multa é 4 vezes o meu patrimônio, é 3 milhões e pouco. Quer dizer, o Joaquim Barbosa não lia, não seguia norma nenhuma, porque a lei diz que a multa não pode ser, ela deve ser proporcional ao patrimônio. Mas o Joaquim Barbosa, para gerar efeito na mídia, né, ele criava tudo fabuloso. Feudal, inquisidor feudal. Né? Eu, para poder sair no semiaberto, depois de já ter ficado 3 vezes mais de tempo, o Janot e o Barroso exigiram que pudessem descontar da minha aposentadoria, 20%. Isso é uma coisa importante. Quanto você recebe de aposentadoria, se você puder dizer hoje? Olha, eu recebo da Previ e do banco, né? Metade da minha aposentadoria ela é destinada à minha companheira, que a gente, né? Então, o que eu recebo hoje líquido da minha parte não chega a 10 mil reais. Quantos que eles descontam da sua aposentadoria? Eles descontam 20%. Quer dizer, você fica com 8 que é verba alimento. Eu consigo pagar o condomínio, água, luz, algumas despesas, imposto, IPTU e assim por diante, né? E vou me ajustando. Depois de quantos anos de trabalho no Banco do Brasil e de uma condenação que nós sabemos foi injusta? Eu fui 31 anos funcionário de carreira do Banco do Brasil. Não existe, e eu desafio alguém a encontrar uma anotação, um reparo. Olha, o Pisolato chegou atrasado. Ele errou isso, ele fez isso, ele transferiu. Nunca tive nenhuma anotação de auditoria, de ficha funcional, nada. Ô, Henrique, eles acabaram com a sua vida, né? Desculpa falar isso, eu sei que é doloroso para você, você é um senhor de 68 anos, se não me engano, mas eles acabaram com a sua vida. Se fosse só a minha, né? O que mais me dói é minha família, meus amigos, né? Meus sobrinhos, que não podiam ir à aula, porque era uma execração pública, é feudal, Azen. Eu não podia, durante anos e anos, eu não podia descer no elevador, eu não podia andar na rua, porque foi de 2005. Veja bem, nós estamos completando 16 anos de tortura. E não foi só isso. Eles me tiraram tudo. Me tiraram cartão de crédito, cheque especial, entraram com milhares de processos, reviram decisões. Eu tive minhas contas aprovadas no TCU, num acordo por unanimidade em 2011. Aí um promotor entrou fora do prazo, com recurso, aí o TCU mudou a decisão e multas, porque é muito fácil bater em fraco. Essa coisa covarde, mesquinha, essa coisa primitiva, de que todo mundo quer tirar uma lasquinha na fama, batendo no mais fraco. Henrique, isso contagiou. E o laudo? O laudo que deu entrada em 27, explica para mim essa história, me fascinou. Deu entrada em 27 de dezembro. O que diz esse laudo? É 17. Deixa eu só concluir a questão do indulto, porque, na realidade, eu não estou indultado ainda. Assim. Porque o Barroso comunicou, no dia 15, ele comunicou à Vara de Execuções Penais do Rio que eu fui indultado. No dia 18, eu entrei com um pedido, sonhando, delirando, de que eu, então, agora indultado, eu poderia ir a Porto Alegre, passar o final do ano apoiando meu sogro. Eu pedi, então, uma certidão da Vara de Execuções Penais, está lá a petição do dia 18 de dezembro, uma certidão de que eu tinha sido indultado pelo Barroso, anexei todos os documentos. O Barroso o STF já tinha comunicado à Vara, está lá no processo. A Vara de Execuções Penais do Rio, até hoje, não me deu essa certidão. Eu não posso sair, se eu sair, eu corro risco
Se eu for para a serra, eu corro o risco de que alguém me pare e diz, você tá preso, Sim. como fizeram com o Delgatti. Ah, depois foi um erro e essas coisas. Você é de onde em é Porto um Alegre? Você é de onde no massacre. sul, Henrique? Hein? De onde que você é no sul? Ou Eu a sou de Santa família... Catarina. Sou de Santa Você é de Catarina, Santa Catarina. Concórdia. Sou conterrâneo do Leonardo Boff, vizinho, colega dos E a irmãos família de dele. sua esposa é onde? É de Porto Alegre. É de Porto Alegre. É de Você não Porto pode ir para Alegre. Concórdia, você não pode ir para Porto Alegre. Nada, nada. Porque eu estou há 90 dias, depois demoraram 3 anos para me indultar, e 90 dias o cara não me dá. É um escriturário que escreve, certifica que no dia tal foi indultado. Sim. Aí, ok, eu posso sair. Então, é um método Ku Klux Klan. Eles te pisam no pescoço, eles te sufocam, né? É isso. E aí, no dia 17 de dezembro, o que foi que aconteceu? O perito judicial da 20ª Vara de Brasília, né, entregou um laudo que foi pedido pelo Banco do Brasil, uma perícia, porque o banco, que não era proprietário do recurso e que sempre disse que não era proprietário, como o Joaquim Barbosa, né? Disse que ele era o dono, transformou o brasileiro em chinês e acabou-se, e nem o Papa pode mudar. Então o banco disse, bom, deu uma de espertalhão. O banco deu aquela, né, do jeitinho de dizer, já o dinheiro não é meu, eu sempre disse que não é meu, mas eu vou aproveitar, vou cobrar desse pessoal, vou pedir o dinheiro para esse pessoal, como se a gente tivesse o dinheiro para pagar, né? Entrou na justiça, pediu uma perícia, a juíza deferiu a perícia e o perito passou mais de 1 ano analisando toda a documentação do mensalão. E o que é que o perito concluiu? Né? No dia 17 de dezembro, ele entregou o laudo para a juíza e concluiu, primeiro, que todos os documentos que estavam provavam que o dinheiro não era do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é ilegítimo. O que o Banco do Brasil está fazendo é, como é que ele chama? Uma apropriação indébita. Forte assim? Não, ele não diz isso, porque não compete a ele. Mas ele diz, o dinheiro não é do Banco do Brasil, o dinheiro é da VisaNet. Sim. Então, quando alguém pede um dinheiro que não é dele, o que é? É uma apropriação indébita, né? Bom, a segunda coisa que ele concluiu é de que eu não era o responsável, que toda a documentação prova de que a relação com a VisaNet era feita por outros funcionários do Banco do Brasil e que eu não tinha nada que ver. Que, inclusive, eu era proibido de acessar a conta bancária da DNA, porque seria quebra de sigilo. E o terceiro... Isso. Pois não. Desculpe, não, tem um terceiro ponto, desculpe. E o terceiro ponto, que é o essencial, é de que os recursos foram gastos corretamente conforme previa o regulamento. Inclusive e lá ele, com a família Marinho e tal. Hein? Inclusive lá com a família Marinho, lá para enriquecer um Sem pouco. dúvida. Ele relaciona, a Zenha, ele relaciona as notas fiscais com número, data, evento, custo, desconto, tudo certinho. Henrique, ele diz, olha, estão aqui. Está tudo lá. Deixa eu te fazer a pergunta final, que o nosso tempo vai estourar. Olha, isso abre caminho para você anular o processo? Espero que sim. O nosso medo é que a juíza, porque como é que funciona a justiça no Brasil? Qual foi o método que o Joaquim Barbosa faz? Escondeu. Esconde e decreta segredo de justiça. Uhum. Qual é a nossa grande preocupação, Azen? É que a juíza agora dê sumiço nessa perícia. Né? Por quê? Porque a justiça no Brasil ela é só para os fortes. Ela massacra os fracos. Aliás, a maioria das instituições no Brasil são para pisar no pescoço dos fracos. E nesse momento, né, que o Brasil está tomado pela onda do puxa-saquismo,
e do negacionismo, e é muito fácil fazer isso, né? Então, o nosso medo agora é que a perícia está aí, você está com cópia, porque a cópia é pública, é documento público. Você me mandou né? a cópia, né? Já mandei, posso mandar outra se você quiser. Publicar junto. Sim. Agora, o que está evidente é de que a justiça não procura a verdade no Brasil. O meu caso é a prova disso. A justiça procurou, no meu caso, sempre ficar de bem com os mais fortes. Henrique, é uma justiça de covardes e de puxa-sacos. Henrique, a hora que você quiser escrever esse livro, você achar que eu posso, de alguma forma, colaborar, porque isso aí merece um livro. Porque eu acho que, individualmente, você, na história do Mensalão, outros também sofreram, mas acho que você foi a pessoa mais injustiçada. É difícil dizer isso, porque houve muita injustiça, mas eu acho que você precisa deixar esse registro para a história, com todos esses documentos. Para quem está nos assistindo, existe um livro, né, O Outro Lado do Mensalão, que trata do Mensalão de uma forma geral, mas a história do Henrique, específica e individualmente, ela precisa ser contada. Principalmente depois de tudo que nós estamos vendo agora na Lava Jato, para ver que isso havia um precedente, e acho que você foi o personagem principal. Eu te agradeço muito pela entrevista, vamos publicar os documentos. Eu espero que isso comece a ter cada vez mais repercussão. Tenho certeza, porque você sabe como as coisas são. A repercussão começa devagarinho, ela vai crescendo, 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 e eu acho que agora você está naquele ponto de ascendência. Então, não desista não, tá bom? Obrigado, Azeia. Olha, eu queria dizer a você e a todos que nos assistem, eu sou inocente e rezo e desafio os que me condenaram a que provem a inocência deles. A minha inocência está provada no processo. Eu quero que o Joaquim Barbosa, o Antônio Fernando, os procuradores, o Gurgel, o Janot, a Raquel Doge, prove a inocência dela, para o bem do Brasil e para a verdade. Chega de pelotão de fuzilamento. Chega de justiça medieval no Brasil. Precisamos da verdade. Muito obrigado. Obrigado.